E nós temos aqui agora, neste momento, inclusive, o senador Rogério Marinho, viu, Isa? Que pode falar para a gente sobre isso, a importância de a oposição estar com... Não, agora o senhor não ouve o que a gente está falando aqui. A oposição está com duas comissões importantes, que é a Comissão de Segurança Pública, com o senador Flávio Bolsonaro, e a de Direitos Humanos, com a Damares Alves. Ao contrário do que na gestão anterior, que vocês não tinham assento em comissões. O que muda, senador Rogério Marinho, primeiro bem-vindo aqui, o que muda a partir de agora no papel da oposição aqui dentro do Senado? E a Comissão de Infraestrutura, né, com o senador Marcos Rogério. Também, verdade. Então, nós passamos a ter o que não tínhamos nos últimos 2 anos, que é um protagonismo proporcional ao tamanho da nossa bancada, né? O próprio regimento da casa determina a regra da proporcionalidade, né? E isso não foi respeitado nos primeiros 2 anos. Então nós fizemos um movimento tático aqui no Senado, a exemplo do que aconteceu na Câmara nos 2 primeiros anos, onde o PL, ao se posicionar favorável à candidatura do Arthur Lira, ocupou postos relevantes, né? A Comissão de Educação, a Comissão de Constituição e Justiça, e teve a oportunidade de pautar assuntos que eram importantes para o nosso grupo, né, e que permitiram que nós tivéssemos o protagonismo proporcional ao tamanho da nossa bancada, é o que nós esperamos agora no Senado da República nesses próximos 2 anos. Senador, muito bom dia, te agradeço mais uma vez pela presença aqui nessa edição especial do Conexão Globo News. Eu quero perguntar para o senhor sobre o que vocês esperam aí, falando de oposição como um todo, da gestão de Davi Alcolumbre em relação à divisão, ou pelo menos a não interferência entre os poderes, olhando, claro, para o Supremo Tribunal Federal. Não, o que nós pedimos ao Davi, e isso pode ser atestado pela maneira como ele se comportou nos primeiros 2 anos como presidente do Parlamento, do Congresso, é que ele tivesse uma postura de magistrado, porque essa é uma casa de pares. Na hora em que um dos senadores se elege presidente deste poder, ele necessariamente, e isso é o que é o esperado de qualquer presidente, ele precisa permitir, né, que cada bancada exerça a sua função, o seu mistério. E eu vou pedir só para o senhor continuar falando um pouquinho mais alto por causa do barulho que a gente tem aqui, mas pode seguir. Então o que nós queremos é que o presidente Davi, caso eleito hoje, que certamente ocorrerá, ele permita que a oposição cumpra o seu papel, né, que o governo cumpra o seu papel. Já existe aqui líder do governo, não precisa que o presidente da casa seja o líder do governo, né, e que cada bancada, dentro de um processo natural de discussão e interpretando o próprio sentimento da população e a dinâmica política do parlamento, desse ambiente, né, faça acontecer as pautas que são importantes para o país. Qual vai ser a pauta prioritária da oposição aqui no Senado, na gestão de Davi Alcolumbre, que começa a partir de segunda-feira? Olha, existem várias pautas, eu vou citar algumas, mas principalmente para nós a defesa de um legado virtuoso que foi construído ao longo dos últimos 6 anos, que está sob o ataque do atual governo. Nós estamos vendo aí um problema fiscal, onde o presidente, de forma negacionista, né, pede uma revisão histórica dos parâmetros que foram sempre os norteadores, né, dos números da economia, para mascarar, para esconder a realidade fática do que está acontecendo com as finanças públicas no país. Nós estamos num momento muito perigoso para a nossa economia, porque quem está levando desvantagem desse processo são os mais pobres, os mais fragilizados do ponto de vista econômico a nível nacional, que o PT disse que defende. Então essa pauta para nós é relevantíssima, né? Ou seja, propor uma reforma administrativa que seja real, a questão da limitação dos supersalários. O governo, quando apresentou a PEC no ano passado, no âmbito do ajuste fiscal, remeteu uma legislação ordinária. Eu disse no plenário naquela oportunidade, por que não votarmos agora? Já tem um projeto ponto, já passou na CCJ, né? Então o governo, na verdade, está acenando com uma possibilidade que não tem efetividade. Nós temos aqui, por exemplo, a questão da regulamentação do direito de oposição, na questão da contribuição assistencial. Todos os dias são noticiados aí as filas intermináveis que acontecem na porta dos sindicatos, porque isso foi garantido pela própria decisão do Supremo Tribunal Federal, devida a contribuição, garantido o direito de oposição, que efetivamente não acontece. Nós queremos tratar da anistia, sim, porque essa pauta ela é importante no processo de pacificação e reconciliação nacional. O Brasil tem uma tradição histórica de anistia, mais de 40 anistias ao longo dos últimos 100 anos.
Então, se nós entendemos que a política ela que deve pautar a vida pública, nós não podemos estar sempre com amarras ou com muletas ou com transigências. E essa mesma esquerda que hoje repudia, né, a anistia foi beneficiada por ela. Então nós temos que ter o cuidado de fazermos uma visão histórica sem seletividade. O que nós queremos, na verdade, é que haja um processo de pacificação que deveria ser encabeçado pelo presidente Lula. Lula é quem deveria estar dando exemplo, porque todo dele faz um discurso de divisão entre nós e eles. Então as pautas que nós queremos que transitem aqui na casa e que tenham consequências, são pautas que estão aí à disposição da sociedade, não tem nada escondido. Senador, quero aproveitar, já dar uma informação e a partir dela conversar com o senhor também. Foi registrada há poucos minutos, nesse momento, a candidatura do senador Davi Alcolumbre agora está registrada informalmente. Informação da nossa equipe que está distribuída em todo o Congresso, Vinícius Cassella, direto do plenário. Então já temos aí oficialmente mais um passo dado. Falando em Davi Alcolumbre, quero perguntar para o senhor sobre o que o senhor espera em termos de relação com o governo, mas principalmente a relação do Davi, né? Mas principalmente a oposição, porque eu me lembro que o senhor já falou algo parecido como o Rodrigo Pacheco ter sido uma espécie de auxiliar, atuar muito em harmonia com o governo. Davi Alcolumbre, que é muito sintonizado com o Rodrigo Pacheco, mas tem um perfil diferente, como é que vai mudar isso aqui no Senado? Nós não queremos que o Davi seja o adversário do governo, não é nosso interesse, e nem poderia acontecer dessa forma. Eu acho que o executivo tem uma pauta, tem uma agenda, tem toda a legitimidade de querer implementá-la, como nós temos aqui a legitimidade de contraditá-la, tentar alterá-la, aperfeiçoá-la. O que nós queremos é que Davi, eu vou reiterar aqui, atue como magistrado e não como linha auxiliar do governo. Não precisa, já tem líder do governo, tá? E esse compromisso ele assumiu conosco. Então, ele deve, evidentemente, manter um trânsito bom com o governo, que é bom que aconteça isso, ninguém quer que haja um enfrentamento, mas queremos que ele permita que nós possamos exercer o nosso papel. Por exemplo, convocação de ministros ou convite para que ministros possam se explicar dentro do parlamento, que é o nosso papel como Senado da República, em relação a atos que nós consideramos que de alguma forma precisam de esclarecimentos. Tramitar projetos e propostas do nosso interesse também, que hoje dormem nos caninhos das comissões. Nós queremos ter a oportunidade de fazer e de sermos protagonistas à frente de projetos importantes como relatores, o que não aconteceu nos primeiros 2 anos. Porque nós não somos adeptos do quanto pior, melhor. Nós queremos dar nossa colaboração com o nosso olhar da forma como o Brasil tem que ser tratado. É o que a gente espera dele, essa postura de magistrado. O governo vai propor agora, vai protocolar, na verdade, aquela proposta de isentar quem ganha até R$5 mil da cobrança do imposto de renda, né? Qual a posição de vocês em relação a esse projeto? Valdo, nós sempre fomos favoráveis, nós trabalhamos nessa situação, inclusive no governo anterior. Por que não se colocou de pé? Porque era inexequível, né? Nós temos um país em que o aumento da dívida pública em 2 anos chega perto de R$2 trilhões. Deixa eu repetir, porque a população parece que não entendeu. Saiu de 7 trilhões no final de 22 para quase R$9 trilhões agora em setembro do ano passado. O último dado que eu tinha, deve ter chegado em 9 trilhões. Então esse aumento da dívida pública mostra que é uma fragilidade do governo na sua discricionalidade, ou seja, na sua capacidade de fazer investimentos sem a amarração que o próprio orçamento determina. O governo hoje está vivendo de endividamento. O crescimento do PIB nacional nos últimos 2 anos, esses 7%, foi à custa do aumento, eu diria, descontrolado da dívida pública. Nós não temos uma trajetória de consolidação, ou pelo menos de estabilização, não é nem descendência da dívida pública a médio prazo. Se o governo está diante dessa situação e está o tempo todo querendo revisitar os números para mudar os parâmetros e os conceitos que por dezenas de anos foram os parâmetros que nós entendíamos como o que é déficit público, o que é superávit, o que é prejuízo, veja o que foi falado ontem pela ministra em relação às estatais, um rombo de 8 bilhões, entenda que na verdade é um superávit, né? O governo está falando de déficit estrutural. O déficit estrutural do governo chega de R$1 trilhão.
Então, nós precisamos ter responsabilidade com a coisa pública. Nós votaremos desde que a proposta se ponha de pé. Não dá para a gente aumentar essa dívida para ser paga pelas gerações futuras por causa de uma ação populista desse governo. Mais uma. Senador, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui ao vivo. Eu sei que o senhor está com muitas agendas e para a gente ouvir sempre todos os lados. E o Rodrigo Pacheco está chamando os senadores lá. Vai ter que sentar lá no seu lugarzinho lá. Muito obrigada pela entrevista ao vivo e bom trabalho para o senhor. Gente, já devolvendo aqui só mais uma informação nova da nossa Sara Cursino.